No caso, assim, o psicólogo e o psiquiatra trabalham junto. É uma parceria que são duas áreas da ciência ali que ajudam quase que no mesmo ponto, que é a mente, né? Com que a gente trabalha. A diferença é que, por exemplo, quando a pessoa está num estado muito agudo de determinada patologia, né? Precisa da ajuda de medicamento, isso é um fato. Então, primeiro passa ali, pede orientação para o psiquiatra e a partir disso começa a aprender a lidar com isso, né? Porque aí aos poucos sai do medicamento e começa a lidar com as próprias forças, com a própria internalidade em cima dessa patologia, dessa doença. Entendi. Então, assim, o remédio, na verdade, é um suporte. Não que a pessoa vai ficar para sempre nisso. Não, é aquela questão, te ajuda num momento de agonia, mas depois a tendência é sair disso e você aprender a lidar com essa determinada situação que está na sua vida, né? Entendi. Mas isso é o médico que vai fazer, viu, gente? Você não vai tirar o seu remédio, não vai parar de tomar, porque é o médico que vai ir tirando o remédio aos poucos. Aos poucos. Né? Já vai a pessoa só que tira de uma... Eu já fiz isso. A pessoa pira, fica pior do que estava no início, né? Eu já fiz. Isso é gradual. Como foi a experiência? Então, no caso assim, eu entrei num momento de depressão e eu precisei, com a ajuda de amigos, né, especificamente de uma amiga, a buscar essa ajuda. Aí eu comecei, assim, a médica passou uns remédios e tal, aí eu pensei, nossa, tanto que eu gasto de remédio, eu poderia estar fazendo uma viagem, eu amo viajar. Aí eu falei, não vou mais comprar remédio nenhum. Aí no fim, o que aconteceu, né? Não deu certo, não. Aí depois lá vai eu voltar na médica e ter que fazer toda a troca de remédio. Aí agora esperar, porque muitas vezes a gente fica ouvindo pessoas falando, né? Deus vai te curar, que não sei o quê. Mas aí a gente fala, então eu vou parar de tomar meu remédio, porque Deus vai me curar. Só que a gente tem que saber que Deus deixou os médicos, né? Existe médico, existe a ciência que estuda também o corpo humano para poder dar esse suporte pra gente, né? Então, Deus vai usar muitas vezes o médico, né? Para saber como que você está, se já pode tirar, se já não pode. Então, assim, gente, não tira remédio não faz como eu não. Eu não sou exemplo para ninguém. Você aprendeu, né? O importante é que você passa por uma experiência e aprende. Mas eu podia estar viajando. Ai, meu Deus. Tem uma pergunta da Elisana Laureano, que ela perguntou assim: como lidar com a rejeição dos pais e como isso pode influenciar na fase adulta? Então, eu acredito assim que ela foi rejeitada ou alguém foi rejeitado durante a vida toda e como isso vai acontecer na vida adulta, como que ela vai ser, como essa criança o que ela vai se tornar? Boa pergunta também, um pouco polêmica, né? Porque a gente sabe que o suporte dos pais, principalmente na vida, né? Naquele serzinho pequenininho, né? Que tá formando a personalidade, que tá formando ali o caráter, é essencial, né? É aquele colo, aquela punição quando precisa ter, aquele reforço quando precisa ter. Mas a questão de ter a falta, né, da ausência desse suporte na infância, não quer dizer que essa pessoa vai ser menos bem-sucedida ou não, né? Aí vai toda também de uma constituição de como que essa pessoa aprendeu a lidar com isso, às vezes por conta própria, né? Então, por exemplo, não é o meu caso, né, porque eu tenho pai e mãe, mas suponhamos que eu não tivesse e que determinada situação ali, eu ia numa escolinha e essa escolinha meus pais não compareciam, porque eu não tenho, para um dia dos pais, e aí os meus amiguinhos estão todos lá. Eu poderia encarar essa situação de duas formas, né? E aí é algo meu, é algo interno, subjetivo. Posso encarar de que, nossa, eu não acredito que não tenho pai, olha aí que inveja desse amiguinho, e isso vai formando ali um pouquinho do sentimento que você pode ter na vida adulta, né? A gente fala em conjunto de contingências de aprendizado. Ou você pode lidar com aquilo que fala, nossa, eu não tenho, mas poxa, eu fico muito feliz, olha que bacana que eles tenham, mas né? Eu tenho meu tio. Exatamente, eu tenho às vezes uma avó, eu tenho uma amiga que supre a falta de um irmão, né? Porque eu ouço, em casos até que eu já trabalhei, muitas pessoas falam, nossa, eu sinto muita falta de um irmão, eu me sinto muito abandonada, mas aí às vezes tem um melhor
melhor amigo que atua muito mais como um irmão do que se tivesse. É verdade. Então é a forma que você percebe isso. Você vai se atentar ao que falta na sua vida, vai perceber o que tem. É complicado isso, Bruna, porque do jeito que eu falo parece muito simples, e eu sei que parece muito simples. E não é só falando que isso vai fazer essa situação melhorar ou não, né? Novamente eu retomo que o autoconhecimento, né? E ali um histórico de ajuda, um histórico de hoje eu entendo o que eu tenho, né? Mas amanhã, isso é autoajuda, a gente não faz autoajuda, isso amanhã vai estar aparecendo de uma outra forma, né? Sai desse ponto principal, mas condensa ali para outro ponto. Aí no caso, assim, a pessoa não soube lidar com essa rejeição, gerou uma mágoa, vários sentimentos dentro dela. Então, se ela não soube lidar, no caso, ela tem que pedir ajuda. Exatamente. Pra saber trabalhar os sentimentos, se conhecer. E até mesmo quem soube lidar, tá, gente? Terapia pra todo mundo, autoconhecimento é pra todo mundo. Calma, É muito importante. que eu vou entrar nesse assunto. Estou falando dessa questão da religiosidade. Então, tem ainda a pergunta que fala assim, ó, como a religiosidade pode melhorar ou piorar a saúde do paciente com depressão? Primeiro ponto, né? Estudos já apontam, já é claro isso, que, por exemplo, um sujeito, uma pessoa, né, que tenha uma crença, independente de qual for, fortalece ele. Isso é um ponto, isso é ciência, tá? Então, por que isso? Porque quando a pessoa ela vive em um grupo, quando ela está ali com o mesmo objetivo que algum grupo de pessoas, isso fortalece, isso é natural. Quando a gente está num grupo familiar, a gente não fica mais forte. Quando está num grupo de amigos, é a mesma coisa com a religião. Quando eu tô com aqueles membros, né, que pactuam de uma mesma visão de mundo que eu, isso me fortalece. E aí, nas pessoas que, por exemplo, têm uma crença, o nível de depressão realmente é mais baixo do que numas que não. Então, no caso, assim, a pergunta, eu entendi. No caso, assim, eu entendo que essa questão da religiosidade que ela fala, essa questão de você tem que ir na igreja, você tem que ser certinho, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, levanta preguiçosa, entendeu? Você tem que ser exemplo para as pessoas. Já leu a Bíblia hoje? Já leu? Já orou? Já jejuou? Então fica aquela cobrança, então a pessoa se vendo num sentido, tipo assim, eu nunca vou conseguir ser assim. Essa perfeição toda que às vezes essa pessoa fica impondo para ela, entendeu? Ou às vezes está distorcendo a questão da palavra de Deus, com acusações mesmo. Eu acho que isso é mais nítido, por exemplo, naquela fase muito complexa da adolescência, né? É aquela fase que o sujeito ele tem vontade de adolescentes, né? De talvez sair com um amigo, poder talvez não estar indo no grupo de jovens em determinado domingo, e aí o pai não tem que ir porque tem que ir, é obrigatório, mais ou menos isso, né? E aí é a forma que as pessoas, no sentido da família, auxiliam. Então, por exemplo, eu já estava conversando essa semana com uma colega que a gente levantou esse assunto, né? De, nossa, mas o meu filho não vai na igreja, não sei o que eu faço. Aí você vai perceber, igual você comentou, é um processo de punições que essa pessoa tem por deixar de, por exemplo, em algum momento, fazer algo que a igreja exige. E não é assim, essa pessoa, né, para não adoecer e para não rejeitar, por exemplo, a religião, tem que ir por amor, né? Então ela tem que ir porque ela se sente parte, ela tem que ir porque ela gosta de ir, ela tem que ir porque naquele momento ela quer ir. É claro, né, que até determinada idade, os pais vão para a igreja, os filhos têm que ir, porque não pode ficar sozinho nem nada nesse sentido. Então isso é claro, tá? Mas a forma que faz isso, né, até na Bíblia mesmo já fala, né, que a gente tem que ir pelo exemplo. Então, se meus pais, por exemplo, dão uma moeda para um mendigo, eu tenho a tendência de copiar isso na minha fase inicial de vida. Então eu vou dar também, entendeu? Pede para a mãe, pede para quem for, mas dá aquela moeda. Agora, se eu estou em determinado ponto ali, eu agrido, né, a minha esposa, o filho não tem noção na fase inicial de se certo ou errado, então ele acaba imitando tendências com outras pessoas. Sim. Então é nesse ponto que a forma que é tratado, a forma que é lidado com determinado ponto da religiosidade, independente de qual for, né, seja evangélico, católico, independente de outras religiões, a forma que isso é trabalhado é que vai influenciar, sim, se essa coisa é prazerosa, então eu vou continuar, ou não. É desprazerosa, mas eu tenho que continuar, isso me adoece. Então é nesse ponto que a gente tem que se atentar. E se a pessoa tem depressão, vai piorar, né? Muitas vezes
eu já vi isso. Questão assim, às vezes a pessoa tá doente, a pessoa fala, isso é espiritual, viu? Você tem que fazer libertação. No caso, às vezes a pessoa só tá precisando de um médico, às vezes só tá precisando de uma terapia, ou de amigos, ou de alguém sentar, vamos conversar, o que você tá sentindo? De um acolhimento, né? O que as pessoas sentem muita falta e vem nas clínicas, né, de psicologia, com demanda, de eu não me sinto acolhido. Eu acho que eu comento com uma pessoa, ó, eu tenho uma vida perfeita, eu tenho uma vida, nossa, que eu não tenho do que reclamar, mas mesmo assim eu reclamo, acolha, né? A pessoa não tem que ter um motivo para se sentir triste. Mas um ponto que a gente tem que se atentar é que depressão, por exemplo, não é sinônimo de tristeza. Então, às vezes, eu ter que continuar indo na igreja, às vezes não me gera depressão, mas me gera tristeza, né? E é claro que uma tristeza por longo tempo, conciliado com outras coisas, pode sim gerar uma depressão. Mas a gente não pode sempre travar, né? Eu estou triste, a tristeza, eu me sinto infeliz nesse ambiente com depressão, porque às vezes a pessoa se sente infeliz. Um exemplo, indo na igreja, mas aí a escola, né? Às vezes a faculdade, o grupo de família dá o suporte para ela não entrar numa depressão profunda. É nesse ponto que eu falo, tá? Sim, muito bom. Tô amando. Olha, conversando com uma pessoa, eu acabei formulando essa pergunta. Como a igreja pode obter mais conhecimento para ajudar os fiéis? Por exemplo, eu vou lá na igreja, no caso da minha religião, vou lá conversar com o pastor. Pastor, eu tô me sentindo triste e tal. Aí o pastor pode falar assim, você tem que orar mais. Você tá lendo a Bíblia? Então, tipo assim, será que alguns lugares, não todos, pelo amor de Deus, falta mais conhecimento? O que tem que fazer para ajudar? Muitas vezes, já aconteceu, e vou falar uma pessoa, tá? Viver com depressão dentro da igreja, tá orando, faz tudo, mas aquele sentimento tá ali dentro. E não é difícil ter essa situação, né? Às vezes acontece muito, pessoal, muito. Por isso que eu acho tão importante esse tema hoje. Que muitas pessoas acreditam que, por exemplo, olha, eu tenho minha religião, né? A pessoa fala, olha, eu sou, por exemplo, vou dar o exemplo da religião evangélico, e aí eu tô mal, eu tô triste, mas eu não tenho coragem de buscar uma ajuda porque é como se Deus não estivesse me ajudando, é como se eu não aceitasse a ajuda dele. Mas tem acho até parábola que fala, né, no sentido dele, uma pessoa cai no mar. E aí tem a crença e aí Jesus, né, acaba mandando por intermédio de outras pessoas diversas ajudas, diversas redes, né? Então vem ali uma pessoa aleatória, tem uma rede, não, eu vou esperar a de Jesus, aí uma outra rede, não, eu tô esperando a de Jesus, e ele afoga. Aí lá no céu ele chega e fala, Jesus, mas eu esperei essa rede. Bom, eu mandei umas 5, você que não pegou. Então eu acho isso muito legal porque tem diversas pessoas que podem te ajudar sim, tá? Não precisa esperar. Jesus usa assim, diversos pontos, diversas atuações para poder sim ajudar em determinada tristeza, em determinada doença ou patologia, né? Falando de uma forma bem geral. Interessante. E aqui, entrando até dentro desse assunto, tem a pergunta do Fernando Ravanelli. Como devemos reagir perante alguém com depressão que precisa urgentemente de ajuda, mas sempre repele as pessoas que tentam ajudar? Tá, não é. Eu tenho um caso assim comigo. Não, e é realmente muito comum, tá? Porque muitas vezes as pessoas não aceitam que estão doentes, né? E aí alguém percebe isso, vai acolher a pessoa, me deixa, eu tô bem, né? E não tá. Na realidade, primeiro ponto, né? Sempre insista no acolhimento. Independente se essa pessoa repele ou não, acolha, né? Então, igual eu comentei, às vezes sinais sutis que às vezes a gente quer sentar e conversar, mas a pessoa não está aberta para isso. Não adianta que essa pessoa não vai ter disponibilidade de sentar e conversar com você. Então ajude nos pequenos detalhes que essa pessoa mostra. Então, por exemplo, essa pessoa tá sozinha, né? Às vezes ela pede, gente, eu não tô conseguindo realizar determinada atividade na igreja, então, eu tô te ajudando, eu tô aqui com você. Às vezes, essa pessoa demonstra uma melhora, manda uma mensagem, nossa, que bom, vamos sair?
não foque na doença se essa pessoa está te referindo, foque em outros pontos que possa trazer o acolhimento e possa tornar-se próximo dela. Porque até mesmo se a pessoa ficar assim, você precisa de um médico, você está doente, isso vai afastando cada vez mais a pessoa, né? Porque ela vai se achar assim, nossa, tô doente, ela só me vê assim, então acaba afastando. E no caso assim que eu fiz assim, tem um momento na minha vida que às vezes as pessoas falam, Bruna, o que você tem? Conversa comigo. Eu falo, eu não quero conversar. Eu falava, se você quiser vir tomar um café comigo, eu aceito. E aí muda o foco, pessoal. Isso. Não trate da doença, não trate do que tá mal, trate do que tá bom. Levante. Nossa, eu vi que você cantou tão bem, parabéns. Nossa, como que você faz? Faz aula de canto? Muda ali o contexto, muda o foco. Porque até mesmo se a pessoa se sentir acolhida, ela vai começar a ficar mais aberta para estar ouvindo. Porque assim, no caso assim, como eu falei, muitas vezes a pessoa está me pressionando, fala comigo, eu não quero falar. Então, se você quiser, vem cá, me chama para tomar um sorvete, ou vim aqui em casa tomar um café, e aí cria um vínculo, e aí na conversa a gente acaba falando, né? Nossa, eu tô assim, desse jeito e tal. E no caso tem gente que eu conheço que entra numa fase de depressão tão profunda que ela não aceita que nem vá na casa dela. Não quer ver ninguém. E aí é muito difícil também, né? Não, mas a questão é a insistência, né? No sentido não, igual eu comentei, sempre mudando o foco, mas a pessoa não aceita na casa, manda uma mensagem todos os dias, né? Faz alguma coisa pra mostrar pra essa pessoa que você tá ali. No momento, ela vai sair da casa. Às vezes, gente, o que as pessoas não entendem é que às vezes essa pessoa precisa estar nessa caixinha. Ela precisa ficar sozinha. Não é só uma questão de, nossa, essa pessoa... Às vezes ela precisa lidar com ela mesma, mas em algum momento ela vai sair. Em algum momento ela vai levantar a cabeça dessa caixinha e é onde vocês precisam estar. É onde vem o acolhimento, né? Então isso é muito... às vezes a pessoa, nossa, olha, ela ficou em casa 2 semanas e não saiu. Nossa, o que a gente faz? Esteja ali pra ela, mas às vezes ela precisa disso. Isso é muito visto em processo de luto, né? As pessoas não entendem que quando uma pessoa perde um ente querido, às vezes ela se isola por 1, 2 meses. Isso é uma depressão, sim, pode ser uma depressão inicial pós esse período de luto, mas essa pessoa precisa disso. A pessoa precisa lidar com isso.